Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a segunda lei da termodinâmica com uma aplicação de cálculo da eficiência de um sistema fotovoltaico autônomo. Essas ilustrações que seguem, nós retiramos aí de uma apostila de energia solar fotovoltaica, que vem ali do GPEA da USP, né? Lecionada pela professora Fadigas, tá ok? Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo, nós temos um módulo, e um módulo é constituído por células. Essas células são colocadas em série para aumentar a tensão. Cada célula, quando recebe a radiação solar, ela produz ali 0,6 volts, né, com uma certa capacidade de corrente. Para aumentar a capacidade de corrente do módulo, você coloca as células ou conjunto de células em paralelo. Existem os diodos aqui de proteção. Esse diodo aqui em particular, ele tem o objetivo de proteger contra a polarização reversa. O que pode ser isso em cima da célula, né? Imagina que durante a noite, quando já não houver a radiação solar, a tensão em cima de cada célula vai ser aproximadamente zero e, portanto, poderia acontecer de a bateria carregada conectada ao módulo, ela poderia acabar tendo a sua corrente, né? A corrente poderia fluir neste sentido, passando pelas células, o que não seria o desejado. Então esse diodo aqui acaba protegendo contra essa situação. Esse diodo aqui, ele tem a outra finalidade de que caso você conecte o módulo de maneira equivocada, colocando, por exemplo, o polo positivo aqui e o negativo aqui, o curto-circuito vai ser fechado em cima deles, dando um tempo aí para você reagir e consertar o erro cometido na conexão, tá? Se demorar muito, pode acabar, inclusive, aí, danificando os diodos de maneira irreversível. Bom, vários módulos constituem os painéis, tá certo? E aí nós temos aqui uma ilustração que é constituído por 3 painéis. Cada painel constituído por um ou mais módulos e cada módulo por várias células, tá certo? Aqui nesse circuito mais geral, nós temos o seguinte: nós temos o painel conectado novamente aqui a sistemas de proteção contra a polarização reversa, que pode vir da bateria. O outro lado está aterrado. Ele passa aqui por um regulador para estabilizar a tensão aqui nesse ponto. Nesse ponto onde a tensão é estabilizada pelo regulador PWM, nós temos o sistema de carga da bateria, tá? Aqui nós também temos um sistema seguidor. O que é esse sistema seguidor? Nas instalações mais sofisticadas, a gente já tem ali, né, aquele sistema constituído por um motor de passo, por um suporte, que acaba tendo um sensor que, seguindo a posição do Sol durante o dia, ele otimiza a posição das células, do painel, aliás, para que esse absorva o máximo possível de radiação solar a cada horário do dia, tá? Então o Conan acabou, e o Huck também, dando aí um parecer para você sobre isso. Seguindo, depois aqui desse ponto de bateria, você tem aqui o inversor DC-AC. O inversor DC-AC, ele converte a corrente contínua, a tensão contínua armazenada na bateria, em alternada 60 Hz, conforme você parametrizar o inversor, que pode ser trifásico, como desenhado aqui, ou pode ser bifásico, tá? Na tensão desejada. A gente colocou aqui esses pontos 1 e 2 aí, que são pontos que a gente sugere que você preste atenção, que é o seguinte: existe a eficiência do módulo e existe a eficiência do sistema autônomo, tá? São coisas diferentes. Então aqui existe uma eficiência de aproveitamento da radiação solar para sua conversão em energia elétrica, essa é uma eficiência. Outra eficiência é como o sistema utiliza aquela energia disponível pelos módulos nos seus polos para conversão e armazenamento. Então existem perdas no segmento entre 1 e 2, que engloba todo este sistema, e existem perdas de aproveitamento do próprio painel. Então, falando nisso, em geral no mercado nacional, falando de Brasil, a gente vai encontrar que os melhores painéis
eles possuem eficiências no módulo, tá certo? Eficiências no módulo na faixa de 12% de eficiência, 15% de eficiência, e os melhores realmente talvez chegam ali muito próximos dos 17%, mas são os mais raros aí de se encontrar, tá? A eficiência desse patamar, e eu trouxe aí para o nosso exemplo um cálculo usando o modelo N330, lançado recentemente pela Panasonic. É o melhor, ou pelo menos que se sabe, o painel solar mais eficiente em termos de conversão de energia solar em energia elétrica, né? Ele atinge na célula, ou seja, cada célula ela atinge uma eficiência de 22,09 segundo o datasheet da Panasonic para o modelo N330. Lembrando que como as células estão conectadas a circuitos com diodo, é claro que aqui na saída vai ter uma perda de eficiência por conta do aquecimento que acontece em cima do próprio diodo aqui, por exemplo, de proteção. Então, falando do módulo, ou seja, da eficiência disponível na ponta dos polos, essa eficiência do módulo é da ordem de 19,7%. Essa é a eficiência do módulo do N330 e 22,09 é a eficiência da célula, tá? De cada pequena célula que existe aqui. O que nos importa então é a eficiência do módulo, que é de 19,7%, tá? A gente vai estar considerando um projeto constituído por 3 painéis solares com área de 1,96 por 0,9 metros. 1,96 metros por 0,9 metros. São 3 painéis, cada um tendo essa dimensão. Se você olhar nos datasheets da Panasonic, o N330, você não vai encontrar essa dimensão aqui disponível lá para aquisição. Eu coloquei ela porque essa é uma dimensão muito comum aqui no Brasil já dos convencionais. Então, muito provavelmente, quando a Panasonic vender isso, ou ela vai ajustar as dimensões, ou ela vai ditar as dimensões apropriadas para o painel dela. Como eu não vi nenhuma aplicação no Brasil que usa esse tipo de painel solar, a gente acabou adotando uma dimensão comum aqui no Brasil para painéis. Tá? Então, cada um dos 3 painéis tem essa dimensão, portanto, essa área que você pode calcular. A gente vai considerar o Sol aqui nos dando aí uma radiação na região de São Paulo, que em média é em torno de 730 watts por metro quadrado. Quer dizer, na altura aqui, né, de um telhado, na altura média aqui de construções em São Paulo, quando você mede a radiação num dia limpo, a radiação solar, essa radiação é da ordem de 730 watts por metro quadrado, tá certo? É uma energia considerável. Então, a gente vai descobrir, já que a gente sabe qual é a radiação solar, que é 730 watts por metro quadrado, e qual a área total que nós temos, vamos fazer os cálculos de eficiência até descobrir qual vai ser de fato a potência disponível, aqui no caso do nosso exemplo, no sistema trifásico que você converteu energia solar para sistema trifásico e para que você possa instalar ali na sua aplicação, tá certo? Então vamos lá. O cálculo começa da seguinte forma. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a potência na saída dos módulos. Então a gente vai calcular a potência aqui na saída dos módulos, tá certo? Então qual é essa potência? Então é o seguinte, começa da seguinte forma. A área total do painel é 1,96 por 0,9, conforme foi informado aqui. Então cada painel tem 1,764 metros quadrados de área. Como nós temos 3 painéis, conforme o desenho ilustrado, a gente multiplica essa área aqui por 3, então nós temos um total de 5,292 metros quadrados para que a gente consiga absorver a radiação solar. A radiação solar incidente, então, conforme a gente mencionou que é de 730 watts por metro quadrado, a partir disso, com a área que nós temos, a gente pode calcular
a radiação total absorvida, que é a área que você calculou, a área total, vezes os 730 watts por metro quadrado, que nos deu então 3.863,16 watts de potência absorvida, tá? Então vamos lá. Qual é a potência entregue no ponto 1? Quer dizer, aqui, ó, bem na saída dos 3 módulos e antes de chegar nos sistemas aqui de controle. Então a gente quer saber da potência disponível no ponto 1. A potência disponível no ponto 1 é essa daqui. É a potência que você acabou de encontrar que nós absorvemos do Sol, vezes a eficiência do módulo, que é 19,7%. Então, lógico, você pegou 19,7% e dividiu por 100, para que você possa encontrar a fração. Então, essa potência vezes o 0,197, que é a eficiência do módulo, nos deu então 761 watts, é o que vai ser disponível, pessoal. 761 watts é o que estará disponível aqui no ponto 1, 761 watts, sendo que no fundo você absorveu na forma de energia solar 3.863,16 watts, tá? Então você vê como o aspecto eficiência é muito importante. Uma primeira conclusão que você pode ter é que quanto mais os painéis solares forem ficando eficientes com o avanço tecnológico, a área vai ser melhor aproveitada. Quer dizer, por uma área menor você vai acabar conseguindo absorver uma maior potência. Então, para 3.863 você acabou absorvendo efetivamente na saída do módulo só 761. Então, mas isso ainda falando do N330 da Panasonic, que é o que nós temos aí de nó tecnológico, né? É realmente o estado da arte em termos aí de painéis solares. Agora falando do segundo cálculo, a gente agora precisa calcular a potência disponível para o consumo. Então, a gente vai fazer uma consideração aqui antes. A gente vai considerar que a eficiência do sistema de regulagem e armazenamento e conversão desse AC é de 88%. Ou seja, entre aqui os pontos 1 e 2, a gente vai considerar que existe uma eficiência de 88%. Quer dizer, 12% do que entrar no 1 vai ser perdido na forma de calor aqui no meio do circuito e 88% vai ser disponível aqui no ponto 2. É fácil você entender isso. Você já deve ter visto, por exemplo, um inversor de frequência para motores. Inversor de frequência operando por um tempo, você pode colocar a mão lá nele que ele vai estar quente. Em geral, ele vai ter até um dissipador, se você abrir ele grande, e talvez até um cooler. Por quê? Para dissipar o calor no processo de conversão. Reguladores PWM utilizados também possuem isso. Sistemas de absorção para carga de bateria também tem a eficiência. Você pode ver que a bateria vai estar quente no final do processo de carga. Então tudo isso são perdas, mas em geral você pode considerar que um bom sistema desses aí para sistemas fotovoltaicos autônomos, né, a eficiência é em torno de 88%. Você vê que é uma eficiência assim bastante elevada até, né? Então, dos 761 watts que estava disponível ali no ponto 1, vezes o 0,88, que é o 88% dividido por 100, você vai ter 669,72 watts disponível lá na ponta de consumo, tá certo? Então, essa energia de 669,72 você vai ter aqui, ó, igual, vamos colocar aqui, 669,72 watts. Essa é a sua potência disponível para consumo, tá certo? Então, agora importa que você faça o seguinte cálculo. Qual é a eficiência do sistema num todo, né? Então vamos dar uma olhada nisso. A gente tinha aqui que o N330 nos dava 19,7% de eficiência do módulo.
nós consideramos 88% sendo a eficiência do sistema de controle e gerenciamento da energia fotovoltaica e conversão para corrente alternada conforme for a especificação do uso ali que você tiver, né? Seja 220, 110, 60 Hz ou 50, dependendo do país. Como é que a gente combina isso agora? Bom, tá fácil. Olha só, você vai pegar a eficiência disponível lá na saída, que é o 669,72, que é a potência, desculpe, é a potência disponível lá na saída, aqui no ponto 2, no sistema trifásico aqui do exemplo. Então você vai pegar os 669,72 watts disponível lá no ponto 2 e vai dividir pela potência absorvida total pelas placas, tá? Então vamos lá, você vai dividir a potência na saída útil, né, que é a potência útil, dividido pela potência total absorvida, que incidiu sobre a placa, tá certo? Sobre os painéis. Então, dividindo este valor que é o útil, a energia útil, dividido pela total que foi fornecida, então 669,72 dividido por 3863,16 watts vai nos dar 0,173 ou 17,3% de eficiência total, eficiência combinada, seja dos módulos, seja do sistema de controle autônomo, tá certo? Então você vê que isso é bem relevante. Se a gente tivesse utilizado um painel convencional, em vez de ele ter módulos com eficiência de 19,7 e que tivesse eficiência de 13%, 14%, como é o que a gente encontra no mercado, esse valor aqui combinado total ainda seria bem menor do que esse, tá certo? Então, basicamente é isso. Agora, se você quiser falar ali em termos do painel, só para fazer a conta e verificar de fato, então você pega a potência de saída do módulo pela potência na entrada, a potência solar absorvida. Então você divide 761 por 3863,16 watts, vai dar o 0,197 ou, convertendo para porcentagem, 19,7%, que, lógico, bate com a eficiência do N330 da Panasonic. Tá bom, pessoal? Era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Curtam os nossos vídeos, compartilhem com seus colegas, estudem bastante e nos ajude aí a propagar o conhecimento. Obrigado, abraço, tchau, tchau!